Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. A gente vai ver mais um capítulo do livro 2, tá, gente? Esse é o nosso último capítulo de redação. Para isso, eu gostaria que vocês pegassem o livro 2 de vocês, abrissem no capítulo 3 da unidade 4, página 59, tá bom, gente? Qual é o gênero que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o gênero reportagem, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai saber entender melhor o que é uma reportagem, tá? A gente vai aprender a diferenciar a notícia da reportagem, tá? Não é a mesma coisa, tá bom? E a gente vai comentar aí uma reportagem que eu separei para vocês, tá bom, pessoal? Então, abram aí mais uma vez o livro 2, no capítulo 3, gênero reportagem, tá certo? Qualquer dúvida no decorrer da nossa explicação, anotem aí, certo? Do ladinho. E quando a gente for fazer as nossas lives, tira dúvidas, a gente tira todas essas dúvidas que vocês, porventura, tiverem no decorrer dessa aula. Beleza, gente? Vamos lá? Então, o que a gente vai ver nesse capítulo? O que é uma reportagem, diferença entre a notícia e a reportagem e o comentário sobre uma reportagem que eu separei para vocês, tá bom? A gente vai aprender a reconhecer os elementos presentes nessa reportagem. Beleza? Então vamos começar, gente, para entender, tá? Entendendo o que é uma reportagem. Gente, a reportagem, ela é um gênero textual expositivo que expõe algo, que expõe fatos, certo? No qual se desenvolve extensamente um tema de interesse geral. Ela pode ser sobre pessoas, lugares ou um sucesso concreto. A gente vê muitas reportagens aí nas redes sociais, a gente vê muitos sites, né, que trazem reportagens, tá bom? Sobre música, sobre filme, lançamento de filme, né? A gente vê tá vendo muitas notícias sobre saúde, né, atualmente, sobre educação, tá certo? Então, reportagem é um texto expositivo. Lá dentro desse texto traz mais dados, né? Traz números, traz geralmente a fala de algumas pessoas presentes, né? Que estejam relacionadas àquele assunto. Beleza, pessoal? Então, vamos para frente aqui. Érica, mas notícia não é a mesma coisa que uma reportagem? Pessoal, não. A notícia ela tem umas características parecidas com algumas características da reportagem. As duas formas, elas têm a função de passar informação, certo? De informar a população, de informar a pessoa, o leitor. Então, enquanto a notícia, ela notifica um fato, né? Apresenta a marcação temporal que faz com que ela traga validade. Por exemplo, uma notícia que é lançada hoje nos jornais, nos telejornais, amanhã não vai ter tanta força, não vai ter tanta importância, certo? A importância dela ela vai perdendo a força, por quê? Porque ela tem a marca da temporalidade. Ela foi algo que aconteceu naquele determinado dia, beleza? Então, ela não entra muito em detalhes, ela geralmente não traz grandes dados, ela não traz grandes números, tá? Então, a notícia ela é muito factual, ela se prende muito aos fatos, certo? Então, a gente teve aí recentemente o ciclone Bomba, né? Que deixou rastros de prejuízos incalculáveis lá no sul do Brasil, certo? Esse ciclone ele aconteceu num dia, certo? Um dia só. De repente o céu estava muito claro, o sol estava brilhando, em segundos o céu se modificou, certo? Então foi uma notícia factual, porque aconteceu naquele dia, foi noticiado naquele dia, beleza? Vamos lá para a reportagem. Precisa ir além de uma simples notificação, estabelece relações de causa e efeito, questionando, apresentando diferentes pontos de vista, dados. Não possui a marcação temporal, pode ser visto em qualquer época. Beleza, Érica. Agora me explica aí essa diferença entre notícia e reportagem, que mesmo assim, você falando essas características, eu não entendi. Vamos lá, gente. Enquanto a notícia
ela é factual, ela se prende aos fatos daquele dia, daquela determinado acontecimento. A reportagem, ela pode ser sobre uma notícia que aconteceu, sobre algo que aconteceu, que gerou notícia, mas ela traz mais dados. Ela traz, por exemplo, citando novamente o ciclone bomba, né? Recentemente, o ciclone ele aconteceu no começo da semana. No final da semana, nós já tivemos uma reportagem veiculada aí por um programa de televisão, de uma determinada televisão, certo? Determinada rede TV, que trouxe uma reportagem com entrevistados, né, sobre o ciclone, pessoas que estavam presentes, trouxe entrevistas com meteorologistas falando sobre esse fenômeno, trouxe aí dados relativos à destruição que ele causou, né, que as pessoas ficaram, muita gente perdeu os telhados das casas, muita gente perdeu casa, não tinha onde morar, certo? Ficou sem onde morar porque o ciclone ele levou, destruiu mesmo muitas casas, certo? E matou pessoas, né? Então a reportagem que veio a partir dessa notícia do ciclone bomba, ela traz mais elementos do que a simples notícia, que foi só factual, que foi só naquele dia. Beleza, gente? Compreenderam aí a diferença entre a notícia e a reportagem? Vamos lá para frente. A estrutura de uma reportagem, Jéssica. A reportagem, ela necessariamente, ela precisa ter uma manchete, né? Que é um título que chama a atenção, certo? Ela vem lá em cima, grande. O título auxiliar, que é um título pequeno. O lead, né? Que é a introdução do assunto. E o corpo da reportagem, que é a reportagem em si. Que são os fatos, são os nomes das pessoas, né? A coisa mais aprofundada, ok? E aí, pessoal, a gente tem aí a estrutura que a gente vai detalhar para vocês aqui. A manchete, ela compõe-se de frases curtas e objetivas, apresenta-se em letras de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor para o que se quer comunicar. Beleza, então a manchete, pô, você bota ali os olhos naquela notícia, naquela reportagem, você já vê de cara, e aí ela dá a deixa para você ver ou não, né? Vai despertar o seu interesse ou não. Título auxiliar, complementa o título principal, isto é, a manchete, com o objetivo de aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da notícia ou reportagem, tá? A gente tem aí o lead. O que é o lead, tia Ed? Que palavra estranha é essa? Constitui o primeiro parágrafo que apresenta, de forma resumida, aspectos relevantes da informação sobre a qual a reportagem ou notícia versa. Fala, certo? Respondendo a questões como: o que aconteceu? Quem estava envolvido? Quando aconteceu? Como aconteceu? Onde aconteceu e por que aconteceu? Necessariamente, gente, essas perguntinhas, elas são respondidas já no lead, certo, Érica? Mas precisa ter essa ordem, o que, quem, quando, como, onde, por quê? Não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Beleza? Então, um bom repórter, ele prepara uma reportagem sempre tendo o cuidado de responder para o leitor essas perguntinhas aí, para que a informação ela chegue completa, tá ok? Então, a gente tem o corpo da reportagem, que consiste no texto desenvolvido, é todo o texto desenvolvido, com a apresentação mais detalhada, mais pormenorizada dos pontos relevantes do assunto tratado. Ok, pessoal? E aí, gente, eu trouxe aí para vocês uma reportagem que eu fiz, certo? Para o jornal O Povo, que foi veiculado na página 10, na seção Ceará, né? Até hoje a gente tem essa seção lá, que é o quê? São notícias que vem de todo o estado, tá bom? Então eu fui, na época eu trabalhava como repórter, e eu fui fazer essa entrevista, essa matéria, essa reportagem sobre o Museu da Caatinga, né? Lá, que é um museu muito importante aqui para a memória do sertão do Ceará, né? Sertão nordestino. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. O título é Fundação trabalha pela memória da Caatinga há 20 anos, tá, gente? Essa senhorinha aqui é a Dona Dolores Feitosa, que eu entrevistei.
ela era casada com o fundador desse museu. Esse museu, ele contém, gente, um acervo muito grande de peças que foram encontradas lá na região dos Inhamuns, que é na região de Tauá, certo? Então, lá foram encontradas peças dos homens que viveram lá muitos e muitos anos, né? Até ossos de animais pré-históricos que viveram na pré-história, certo? Então, a gente tem aqui a manchete, Tauá, né? A fundação trabalha pela memória da Caatinga há 20 anos. Da onde é? A gente identifica que é lá da cidade de Itauá. E a gente sabe que a manchete, por quê? Que fundação é essa? Né? A gente já está sabendo que a caatinga é uma vegetação típica do Nordeste brasileiro, certo? Só tem aqui no Nordeste brasileiro, tá? Então, título auxiliar, criada pelo ambientalista Joaquim Feitosa e pela mulher Dolores, que até hoje a mantém funcionando, a Fundação Bernardo Feitosa acumula reconhecimento local e nacional. Esse é o título auxiliar. Então, eu li aqui a manchete, opa, fiquei interessado, deve ser interessante. Aí eu vim para baixo, vim para o título auxiliar. Então eu já soube mais alguma coisa, né? Que vai conter aí na reportagem. O lead, certo? São aquelas primeiras. Tá aqui, ó. Fundação Bernardo Feitosa foi fundada em fevereiro de 1992 no município de Itauá, região dos Inhamuns. A gente já tem aí o quem e o onde, certo? E aí, no decorrer da matéria, a gente vai descobrir as outras perguntinhas, vai responder as outras perguntinhas. Como, por quê, quando, certo? E o corpo da reportagem, claro, infelizmente não deu para trazer para vocês todos, mas é uma reportagem falando com a dona Dolores Feitosa, que é a mantenedora dessa fundação e do Museu da Caatinga, do Museu dos Inhamuns. Certo, pessoal? Se vocês tiverem curiosidade a respeito dessa matéria, é só procurar lá no Google Fundação Trabalha pela Memória da Caatinga há 20 anos. Desse jeito que vai aparecer a matéria completinha para vocês lá. Tá bom? Ok? Então tá aí um exemplo de uma reportagem para vocês. Tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Acessem o portal AvaSai, verifiquem a Agenda Edu diariamente e acompanhem nossas lives para tirar dúvidas. Beleza, gente? Tá bom? Então, fiquem bem, cuidem-se e a gente volta muito em breve, tá? Grande abraço!